Fala, meus compadres. Aproveitando tanto o núcleo do Thor quanto dos Vingadores, escolhi um dos personagens mais clássicos da Marvel e um dos seus antagonistas mais queridos. Então hoje falaremos sobre o Loki e os seus poderes como deus da trapaça. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like. E agora bora pro que interessa. Loki nasceu filho de Laufey, rei dos gigantes de gelo, uma raça de seres com poderes baseados no frio e inimigos de longa data dos Asgardianos. Ele era um bebê menor e mais fraco quando comparado aos outros, o que o fez ser visto com vergonha e desprezo pelos outros da sua espécie. Durante uma batalha contra os gigantes, Bor, então governante de Asgard e pai de Odin, acabou sendo transformado em neve por um feiticeiro, e pediu ao seu filho que encontrasse alguém para trazê-lo de volta ao normal, mas Odin preferiu derrotar os outros gigantes e passou a governar Asgard. Porém, na verdade, quem transformou o pai de Odin em neve foi o próprio Loki adulto, que havia usado magia e voltado no passado, e depois ficou assombrando o pai de todos, se passando por Bor, falando que o perdoaria se ele adotasse o filho de um rei caído que ele teria confrontado. E foi o que Odin fez, dando uma falecida no Laufey e adotando a criança, no caso o Loki mais jovem, para ser criado por ele viver entre os Asgardianos. Sim, é confuso, mas foi isso mesmo. Quem escreveu seu destino foi o próprio deus da mentira. Crescendo agora em Asgard, Loki foi ficando cada vez mais ressentido e com ciúmes do tratamento que seu irmão adotivo Thor recebia, ao mesmo tempo que descobria seu dom para magia e feitiços. Com o tempo, ele começou a usar seus dons em travessuras que criavam cada vez mais problemas em Asgard, visando um dia destruir Thor, até que acabou sendo aprisionado em uma árvore e só seria libertado por alguém que derramasse uma lágrima por ele, o que Loki conseguiu quando fez uma folha cair no olho de Heimdall. Libertado, ele procurou seu irmão, que naquele tempo estava na Terra e usando o nome de Donald Blake mesmo depois de recuperar seus poderes divinos, para poder viver entre os humanos enquanto salvava o mundo como Thor. Porém seus esquemas deram errado, até que ele tentou manipular o Hulk para bater de frente contra o Thor, só que isso acabou reunindo mais heróis e deu como resultado a criação dos Vingadores, ou seja, seu erro virou um acerto. Passados os anos, ele gastou muito tempo tentando acabar com o deus do trovão e os heróis da terra, mas eventualmente acabou se sacrificando heroicamente pelos seus inimigos, quando um dos seus planos de atacar Asgard foi além do que ele pensou, e o lar dos deuses nórdicos foi destruído pelo vazio, contra a parte maligna do herói Sentinela. Então ele pediu ajuda a Odin para lhe dar o poder para os Vingadores lutarem contra o vazio, e depois, o deus da trapaça foi atingido e falecido pelo Sentinela. Maléfico. Mas como o Loki é o Loki, ele não foi de arrasta de verdade, e ele renasceu como o Kid Loki, que assumiu uma fachada mais benevolente e agiu como um verdadeiro herói por um tempo, até que a alma do velho Loki, que estava na forma de um animal de estimação do Kid Loki, o manipulou e acabou assumindo sua mente e corpo, retomando sua vida. Mas, depois de tantas boas ações como Kid Loki, o deus da mentira de agora não conseguia voltar a ser maligno de verdade, pois suas atitudes heróicas haviam mudado sua percepção, e eventualmente ele acabou tendo seu corpo envelhecido pelo mago Wiccan, se tornando um adulto jovem e um Loki novo. Desde então, ao contrário da sua primeira encarnação, ele tem agido mais como um anti-herói, e é a encarnação presente do personagem nos dias de hoje. Sim, é um negócio complexo, mas basicamente é isso. O personagem teve até o momento 3 encarnações, mas como Kid Loki é a encarnação mais fraca delas, não realizou feitos que excedem ou diferem muito das outras, e o Loki atual é basicamente o Kid Loki amadurecido. Vou citar feitos apenas da versão clássica e atual do personagem. Agora que sabemos quem é, vamos aos poderes. Indo nos seus atributos físicos, vamos começar pela força. O Loki na verdade tem mais força física do que aparenta, mesmo que seja mais fraco do que o Thor, podendo quebrar paredes no murro, já cortou um poste no meio quando errou um golpe, pegou um carro sem problemas e lançou ele no Thor, derrotou um cara que foi abençoado com os poderes do deus do trovão, numa ocasião enquanto estava renascido como mulher, rasgou uma porta de aço temperado, que de acordo com o Doutor Destino tinha 9 polegadas de espessura, nocauteou o Thor com um golpe de uma massa. E como feitos bem consideráveis, uma vez ele destruiu um prédio com um único soco, e temporariamente igualou o surfista prateado, um cara imbuído de poder cósmico e poderoso o bastante para vaporizar navios e prédios só emitindo energia. Claro, o Loki aqui usou magia para aumentar sua força, mas não deixa de ser algo grande, não é qualquer um que pode bater de frente com o surfista prateado. Agora como Loki atual, ele não mostrou algum feito muito relevante, mas continua tendo uma super força. Na durabilidade, ele também se garante.
O deus da mentira já se mostrou imperturbável contra vários golpes seguidos do Homem-Aranha. Personagem esse que joga carros e levanta caminhões com as próprias mãos. Levou um golpe do Mjolnir no queixo que fez ele atravessar uma parede, mas se levantou logo em seguida sem muitos problemas. Enquanto estava aprimorado por magia, tancou uma explosão de energia do surfista prateado. Se recuperou rápido de um soco do Homem de Ferro. Levou uma verdadeira surra do Thor, e mesmo depois disso, ele ainda estava consciente. Foi repetidamente esmagado pelo Hulk e apesar de ter se machucado, ele ainda levantou e estava mais irritado do que debilitado. O Loki também aguenta temperaturas extremas. Calor o bastante para derreter metal não afetou ele, e deixou claro que toxinas não são um problema, além de mostrar que mesmo jovem, ele já era resistente contra a magia externa. Em se curar de ferimentos, ele já perdeu a cabeça uma vez, permaneceu tranquilo e depois simplesmente colocou de volta no pescoço. Tudo bem que aqui ele usou alguma magia, mas poucos personagens conseguem fazer algo assim. Como sua versão atual, o Loki jovem também não é qualquer coisa. Depois de um murro em cheio do Hulk, ele ficou só com um olho roxo, foi acertado pelo Doutor Destino mas novamente ficou tranquilo. E uma vez quando Thor ficou bravo, esse Loki teve um dia bem ruim, tendo aguentado os golpes do irmão, paredes quebradas, caído de um prédio. E mesmo depois de tudo isso, embora meio lascado, ele permaneceu consciente e conseguiu se levantar. Então apesar de não mostrar sempre, o Loki aguenta bastante dano. Na velocidade, o cara com certeza se vira bem. Desde antigamente ele mostra que pode desviar de ataques do Mjolnir e até bloqueá-los, fora que pelo menos em uma briga, o Loki se esquivou dos ataques do Thor praticamente brincando, já bloqueou flechas do Gavião Arqueiro quando estava disfarçado de Feiticeira Escarlate, e uma ocasião bem notável foi quando ele atingiu o Surfista Prateado, um dos seres mais velozes da Marvel. Claro, isso não quer dizer que a velocidade do Loki é a mesma do surfista, afinal ele não estava se movendo no auge da sua velocidade quando o Loki acertou ele, só que também não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Já como sua atual versão, ele evitou uma explosão do Doutor Destino, e também desviou de um raio numa distância muito curta. Um dos seus poderes mais usados, vamos falar da sua mudança de forma. Loki sempre usou sua capacidade de mudar de aparência como forma de enganar. Desde antigamente ele podia modificar seu corpo para se passar por coisas como uma cobra. Durante uma briga com o Thor ele assumiu a forma de vários animais, se transformou em seres tão pequenos como uma abelha, e criaturas tão grandes como um dragão. Uma coisa que ele também já fez foi se tornar radioativo enquanto estava sendo abordado pelos Vingadores, mas foi algo muito específico e nos anos seguintes foi se tornando uma capacidade que caiu no esquecimento. O Loki atual também pode modificar sua aparência, mas aparentemente tem limitações, já que quando foi sugerido para ele mudar de forma para uma mosca, ele disse que não era assim tão simples, que mudar sua aparência tem um custo, mas também disse que podia mudar para qualquer coisa, desde que continue sendo ele, ou seja, nada extremamente diferente da sua forma base. Indo para o seu poder facilmente mais usado, vamos nos aprofundar na magia. Um dos conceitos do personagem é que o Loki sempre foi um feiticeiro muito inteligente e poderoso. Não é exagero dizer que ele é um dos personagens mágicos mais notórios da Marvel, sempre a usando em seus esquemas e lutas. Ele aprendeu magia com um elfo da luz chamado Eldred, que depois de um tempo o Loki traiu e o entregou para o demônio Surtur, só para adquirir o poder do elfo. Mesmo depois do Eldred ter tratado ele como filho, realmente, Loki mesmo antigamente era uma pessoa um pouquinho difícil de lidar para dizer o mínimo. Como vimos antes, ele pode aumentar seus atributos com magia ou até viajar no tempo como ele fez no passado, mas tem muito mais coisa que ele é capaz. Exemplo disso, são situações como ele ter rachado um construto do Doutor Estranho, mesmo tendo só uma fração do seu poder, atacado um gigante de gelo ao manifestar fogo, ter derrotado o Surfista Prateado com uma explosão de energia, criou uma bola de fogo que neutralizou vários oponentes, fez uma ilusão da sua forma, para depois atacar e ainda nocautear o Bill Raio Beta. Um cara com os poderes do Thor, já fez gelo para imobilizar o Thor, com um disparo de energia atingiu a equipe inteira dos X-Men, conseguiu fazer o Apocalipse voar com um raio. Uma vez o Doutor Estranho precisou usar todo o seu foco para bloquear momentaneamente um ataque do Loki. Em outro confronto com o Mago Supremo, o Deus da Trapaça negou totalmente um feitiço do Estranho, criou um campo de força para conter o martelo do Thor, se libertou de correntes de energia.
Mágica. Em suas lutas ele cria seus famosos clones para confundir os adversários, pode ficar invisível, já tornou os poderes de vilões mais fortes para eles lutarem melhor contra o Thor, aumentou o poder de um médium ao nível que o cara conseguia erguer prédios, transformou uma cidade em doces e ainda desarmou uma bomba nuclear, fez um vulcão entrar em erupção, deu vida a objetos inanimados, já derrotou o Hulk ao fazer ele voltar para a forma humana, e claro, pode se teletransportar. Em sua forma atual, ele já mudou seu apartamento para outro prédio, derrubou sem problemas um monte de agentes com um único feitiço, se teletransportou de um estúdio de televisão para um apartamento quase que na mesma hora, e também pode criar escudos para se proteger. Outra habilidade característica dele, falemos de seus poderes psíquicos. Pelo menos em sua primeira encarnação, o Loki mostrou algum grau de influência mental em outros seres mais de uma vez, como quando ele hipnotizou o Thor, projetou sua mente pelo universo para se comunicar com um Skrull, viu as memórias de uma pessoa e controlou a mente de um guerreiro asgardiano, mas esse é outro poder que foi sendo esquecido com o tempo. Um poder apelão e adquirido recentemente, vamos falar da sua criação de histórias. Durante uma missão, onde se fundiu com um artefato chamado o Olho que Tudo Vê, a versão atual do Loki ganhou o poder de perceber, controlar e até reescrever a narrativa de histórias, influenciando o curso de eventos. Basicamente ele adquiriu a capacidade de mudar a realidade ao criar a narrativa que quiser sobre as coisas, o que é muita apelação. Com essa habilidade, ele fez coisas como viajar pelo multiverso, impedir a ocorrência do Ragnarok do seu universo, e como algo que com certeza merece atenção, foi quando o Loki encontrou aqueles que se sentam acima das sombras, que são os deuses que criaram toda a mitologia nórdica e que existem enquanto houver o ciclo do Ragnarok, e ele contou a esses deuses como os humanos criaram a mitologia nórdica através de histórias, fazendo esses deuses questionarem a própria existência, por pensarem que não são mais do que histórias acreditadas por deuses menores, e isso assustou tanto aqueles que se sentam acima das sombras que eles fugiram, temendo serem apagados da existência. Loki literalmente repeliu deuses na base do diálogo, isso é insano. Porém, esse poder é muita apelação, e pode ser que o personagem acabe perdendo ele com o passar do tempo, por ser uma habilidade muito roubada pro padrão dos quadrinhos. Nos equipamentos, ele utiliza algumas coisas. Ele usava uma espada mágica de fogo, que podia invocar quando necessário e que era poderosa o bastante para ferir o Thor. Usou também as pedras de Norn, que além de ter dado uma força aos Vingadores, podia reorganizar as moléculas do seu corpo, mudar o terreno do ambiente e até devolver poderes, como ele fez para dar ao capuz seus poderes de volta. Ele também já usou um anel que continha o poder do próprio Odin, que permitiu a ele dar uma surra no Thor, e lançar um raio que lançou ele longe, mas não é um artefato que ele fez muito uso de verdade. A versão atual do Loki usa as botas de 7 ligas, que tornam ele capaz de caminhar por janelas, arco-íris, cachoeiras e varais, e uma espada mágica banhada em sangue de dragão, forte ao nível de cortar robôs, e quem é atingido por ela acaba vendo verdades que são negadas pela própria pessoa. Ele também às vezes usa um cetro para auxiliar nos feitiços, mas não é um item que emprega muito. No combate, ele se garante. Loki sempre ficou mais por trás dos motivos de confrontos e batalhas do que lutando diretamente, mas quando a situação exige, ele sabe se virar. Além dos seus clássicos confrontos com seu irmão ao longo dos anos, que é um dos maiores guerreiros da Marvel, ele mostrou habilidade técnica o suficiente para lutar e derrotar fantasmas que se alimentavam dos espíritos de deuses, então por mais que não mostre sempre, ele sabe o que fazer quando um feitiço não é o bastante. Na inteligência, sabemos que nisso ele sempre se destacou. A astúcia e intelecto do Loki são desde sua criação seus maiores triunfos, com ele mostrando ter conhecimento suficiente para criar com sucesso a poção que deu poderes ao Homem Absorvente, criou um laser que viajou pelo espaço até acertar o Thor e transformar ele num sapo, e também construiu uma máquina que usava os poderes do Homem de Gelo dos X-Men para aprimorar os gigantes de gelo. E honrando seu título de deus da trapaça e enganação, Loki sempre foi carismático e estratégico para fazer os outros realizarem seus planos calculistas e ardilosos, como quando ele convenceu o surfista prateado a lutar contra o Thor, levou Norman Osborn a lutar contra Asgard, criou uma situação que fez parecer que o Hulk atacou um trem quando na verdade o gigante Esmeralda tinha salvado, e até teve sucesso temporário em tramar com o Thor para eles se tornarem inimigos da Terra. Já sua encarnação atual mostrou ser inteligente o bastante para entrar no banco de dados dos Vingadores, e já enganou até o Mephisto. Nessa ocasião, o Mephisto achou que tinha feito um acordo com um herói asgardiano e que tinha poder sobre a alma dele, mas na verdade o acordo era do Loki,
que trocou o contrato enquanto estava invisível e o Mephisto distraído, e também tornou sua assinatura inisível para evitar ser pego. Nesse caso o Loki ganhou, o Asgardiano foi salvo e a entidade não fez nada além de aceitar a derrota, já que não tinha poder para exercer na ocasião, o que só mostra como o Loki é estratégico nos seus objetivos. Nas fraquezas, tem algumas coisas que são problema. O Loki não é alguém cheio de pontos fracos, mas seus maiores problemas na verdade são ele mesmo, já que sua fome de poder, insegurança, senso de superioridade em relação aos humanos e desejo de vingança constante contra seu irmão adotivo podem, às vezes, deixar ele cego de falhas nos seus planos, embora essas coisas não sejam mais tão presentes já que hoje ele não é um vilão como antes. No passado, o próprio Thor disse que a água incapacitava os poderes mágicos do Loki, mas isso só foi usado uma vez e depois não se repetiu, então dá pra desconsiderar essa ocasião. Ao todo galera, é isso, o Loki se provou um dos personagens mais complexos e bem desenvolvidos da Marvel conforme os anos passaram, e independente de como for retratado, ele continuará sendo nosso querido deus da enganação. Por hoje ficamos por aqui, antes de irem, se inscreve e deixa o like, e até a próxima, valeu e falou!